A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao programa A Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. Nós estamos aqui nesta noite com essa programação especial, ainda felizes e saudosos pelo nosso Congresso da Família, que teve o tema Lutando por Minha Família, na base lá de Neemias, capítulo 4, versículo 14. E nós tivemos aqui, né, na programação do Congresso da Família, um casal abençoado, pastor Paulo Fernando e sua esposa, irmã Kátia Regina. E aí nós fizemos o convite e ela aceitou a proposta de estar aqui conosco nesta noite para discorrer da palavra de Deus e trazer aí os princípios da palavra de Deus e conselhos para a família. Então, nesta noite está aqui conosco a nossa querida irmã Kátia Regina. Seja muito bem-vinda ao programa e já convido a senhora para dar suas considerações iniciais e já orar conosco. Amém. Eu saúdo a todos os ouvintes com a paz do Senhor. Você que acompanha este canal, seja abençoado por ele, em nome de Jesus. Eu gostaria de agradecer a Deus, não é? Ao pastor desta cidade, pastor Djalma, a irmã Gilvanete, pelo convite que nos foi franqueado, pela honra de estar neste lugar. E para mim se constitui num prazer estar podendo contribuir, não é, com você, com esta singela palavra que será falada nesta noite. Amém, minha irmã. Pode orar conosco? Vamos orar, porque nós não fazemos nada sem a direção do Senhor. Assim oremos. Amado Deus, querido Pai, nesta noite estamos perante Ti, meu Senhor, como dependentes que somos de Ti, para juntos, pela direção do Teu Espírito Santo, falar, Senhor, acerca da Tua família, da família que Tu constituísse, Senhor, da família que está no Teu coração, Senhor, que está sendo direcionada por Ti nesta noite. E nós queremos Te apresentar, Pai, esta família que está acompanhando suas necessidades, suas dúvidas, seus sofrimentos. Sabemos que Tu, Senhor, terá direção a este trabalho, a este programa, para alcançar as vidas que esperam de Ti, Senhor, uma solução para os seus problemas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então já começa aí compartilhando nas redes sociais, aquela setinha para o lado que tem assim lá no canal, você clica lá e aí já pode colocar nos grupos do WhatsApp, da família, dos seus amigos, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor. E a nossa proposta nesta noite é darmos seguimento à temática do nosso Congresso da Família, Lutando por Minha Família. E a nossa querida irmã irá nos trazer uma palavra, ela vai passar aí por alguns princípios e bases bíblicas para que haja aí uma harmonia no lar. Então, nós vamos ouvir a nossa querida irmã nesta noite. Fica com a gente até o final, porque Deus tem uma palavra maravilhosa para o seu coração. Papel e caneta na mão, para que possamos aprender juntos, irmã Kátia. Esteja à vontade aí para discorrer naquilo que Deus tem colocado no seu coração. Obrigada. Deus te abençoe. Eu gostaria de início de ler um pequeno trecho para você do que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar nesta noite. Então, fique bem atento e preste atenção no que Deus tem para nos falar. Diz assim, olhe, a proposta que nos foi dada é lutando pela harmonia no lar. Você que tem o seu lar, a sua casa, e que está vendo que tem alguma coisa que está fora dos padrões, que está afetando você, o bom relacionamento da sua casa. Nesta noite, o Senhor gostaria de se dirigir a você e te dar uma receita de como você pode, de novo, buscar esta harmonia, porque ela é necessária para que você e sua família sejam felizes, não é? Não se trata de riquezas, mas sim de harmonia, de comunhão e de amor que tem que estar exalando dentro da sua casa para que você seja feliz. O restante Deus vai dar de acordo com a sua busca. Mas eu gostaria de ler, me acompanhe neste momento. A harmonia no lar é alcançada quando os membros da família respeitam e são respeitados. Isto ocorre quando existe paz, respeito mútuo, união e equilíbrio emocional. Não existe o lar perfeito. As pessoas até podem não concordar sempre umas com as outras,
mas podem e devem buscar formas saudáveis e respeitosas de resolverem os seus conflitos. Para começar, para a gente iniciar aqui, não é? Esta palestra, eu gostaria de lhe pedir que, se você tiver com a sua Bíblia, abra lá no livro de Efésios, no capítulo 5 e o versículo 33. Como manter a harmonia no lar? Bem, tudo tem um princípio e Deus vai nos dar a receita nesta noite. Vamos ler Efésios 5 e 33, diz assim, para você começar a buscar a harmonia na sua casa. Tem um início para tudo. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. O que isso quer dizer para nós? O que esta palavra está dizendo? Ela está dizendo que você, que é marido e que quer que o seu lar seja realmente um lar abençoado, ame a sua esposa da mesma forma que você se ama. Quando eu me amo, eu quero o melhor para mim. Sim. Concorda? Sim. Eu sempre busco o melhor, as melhores coisas, os melhores lugares. Sempre escolho as melhores roupas. Me preocupo com o melhor sapato. Gosto do melhor perfume. Procuro a melhor comida. Por quê? Porque eu me amo. E se você ama, a Bíblia diz, a sua esposa, como você se ama, vai haver respeito e vai haver comunhão. E a esposa, trate o seu marido com respeito. Você tem que entender que Deus colocou ele por provedor, por seu protetor, seu amigo. E você precisa respeitá-lo. Se você não está fazendo ainda, faça a partir de hoje. Você pode até estar dizendo aí para mim, mas a senhora não sabe o que eu estou passando. De fato, mas Deus sabe. Então, para começar a haver uma harmonia, o respeito está em primeiro lugar. Então, se você foi afetada, foi atingida, não está se sentindo defraudada como esposa, mas aí você ataca, aí Deus está te dizendo, pare com isso. Respeite, mesmo você sendo atingido. Respeite, porque com o respeito Deus vai começar a agir. É verdade. Não é? Você está sendo afetada, talvez você não esteja recebendo do seu marido o que você queria, mas comece respeitando, porque isso faz com que a pessoa medite no que está dizendo. Amém? Então vejam só, o casal deve sempre manter uma boa comunicação entre eles e os membros da família. Então tem que estar sempre conversando com respeito, Tatiane. Uhum. Então eu respeito o que tu pensas e tu respeita o que eu penso. Então não é aquilo, não, é como eu quero. Faça o que eu estou dizendo. Não é isso. Se trata de tudo bem. Talvez não vá dar certo, eu não concordo, mas vamos conversar? Sim. Vamos colocar esses pontos na mesa? Você coloca os seus, eu coloco os meus. Respeito. Diálogo. Conversa. Então, a partir daí, vai começar a haver um consenso. E as coisas vão começar a ficarem arrumadas. Eu não vou te dizer, queridos, que é fácil. Você precisa abrir mão de você, do seu temperamento, dos seus pensamentos. Mas eu te garanto que a partir daí, a harmonia vai começar a chegar e você vai sentir aquela brisa suave da parte de Deus. Então, vejam só. Lá em Provérbios 15 e 17. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus? Porque você precisa de harmonia, você precisa de paz. Então, o Senhor, Ele tem um conselho para te dar. Ele diz assim, olhe, na sua palavra. O sábio, ele escreveu. 15 e 17. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O que a palavra de Deus está querendo dizer? Está querendo dizer que é melhor você com aquele pouquinho, só comendo verdurinha, ou aquela comidinha simples, mas com amor. Por que tanta coisa, um lar bonito, um lar tão cheio de móveis novos, roupas de marca, comidas caras e o ódio no meio reinando? Verdade. Então,
A palavra diz que é melhor um lar, que você só coma verdura, que você tenha pouca coisa, que você não esteja aí ostentando, mas a harmonia está dentro do teu lar. O diálogo está dentro do teu lar. A Bíblia diz que é melhor um lar assim, do que com tanta riqueza, porque muitas vezes sai todo mundo de casa, corre cada um para um lado, porque precisa trabalhar, porque precisa estudar, porque precisa emergir, porque precisa enricar, e esquecem do lar, da harmonia, não tem tempo. Então, às vezes nem adianta querer toda aquela ostentação se nem vivencia. E vai viver de aparência, até quando suportar. Porque o meu pastor, lá em Recife, ele costuma dizer um ditado que ele diz assim: defunto não fica em pé. Uma hora ele vai cair, vai se deteriorar. Então, busque a essência do lar abençoado por Deus, para que realmente você seja feliz. Não é a riqueza que vai te fazer feliz, mas a harmonia que Deus vai colocar na tua casa. Vamos seguir. Respeitando o direito e as opiniões um do outro. Quando eu te respeito e tu me respeita, e a gente consegue conversar, tem pessoas que não conseguem nem ouvir a opinião do outro. Antes de falar, você já corta? Não faça isso. Escute, medite. Às vezes a pessoa está certa e você não está vendo. Então, quando existe um respeito pela opinião do outro, a partir daí vai existir um consenso, não é? E as pessoas vão... Se eu te respeito e tu me respeita, e a gente consegue conversar e viver uma vida harmônica, a gente vai ter boas lembranças. Verdade. Nós não vamos ter amarguras, nós não vamos ter tristezas, mas lembranças boas, das boas conversas que nós tivemos e resolução para os nossos problemas. Então, fechando as brechas é outra forma de você conseguir trazer a harmonia para a tua casa. Mas de que brecha nós estamos falando? Não é? Vamos lá para o tema deste grande congresso que aconteceu este final de semana aqui em Santa Rita, lá em Neemias 4, não é? Que é o 4 e o 7, que diz assim, ó. 4 e 7 diz assim. Ele ficou baseado no 4 e 14, mas nós vamos ler o 4 e o 7, que fala assim para nós. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então, o que é que isso quer dizer para nós nesta noite? Quer dizer que o adversário da minha e da tua alma, aquele que tem um grande interesse em que o teu lar seja desfeito, destruído, totalmente esfacelado, ele quer encontrar brechas para poder te derrubar. Mas por que ele tem tanto interesse em desfazer a tua casa? Porque a tua casa, o teu lar, que é guardado, abençoado por Deus, traz para todos uma sociedade equilibrada. Quando os meus filhos, que são bem orientados, saem para viver em grupos e em família, eles vão levar a influência de um lar equilibrado para alguém. E o diabo não quer isso, ele quer uma sociedade em caos. E ele tem interesse de encontrar brecha na tua casa para poder fazer isto, minar e destruir. E ele trabalha com detalhes. E muitas vezes nós não estamos apercebidos aos detalhes. E as brechas estão lá e você não está vendo. E Deus convida você. Porque Neemias, ele se preocupou de fechar as brechas do muro para poder o inimigo não entrar. Noé, quando Deus colocou ele na arca e disse, olha, coloque sua família. Deus não disse assim, olha, Noé, vá só... porque eu quero lhe livrar desta geração terrível que não me obedece, não me respeita, vá só para a arca. Não. Primeiro Deus deu a Noé uma receita: construa a arca e deu os materiais daquela arca. Não é qualquer material, são materiais específicos para que o seu lar esteja com as brechas fechadas. Ele disse, entre
e feche as brechas. E por dentro Noé fechou todas as brechas para que a influência do mundo não entrasse na sua família. E ele seguiu dentro daquela arca e foi protegido por Deus. Deus fechou por fora a arca. Uma coisa linda. Deus, quando fecha por fora, é porque Ele está te protegendo. Quando Ele diz não, não faça, não vá, não entre aqui, não pare, não se detenha, é porque Ele está te protegendo. Deixe Deus fechar a tua arca por fora, que tu vai ver o que é que vai acontecer. Tu serás uma bênção. Tua família será uma bênção e será influência neste mundo tenebroso, não é? Mas vamos seguindo adiante. Depois de fechar as brechas, culto doméstico. Culto doméstico não está fora de moda, queridos. Eu gostaria de dizer a você que os ensinamentos de Deus não saem de moda. Quem criou moda foi o sistema mundano. O mundo criou as modas. E depois elas são tão entediantes, elas vão e voltam. Já observou? Mas Deus não, é sempre indo. Sempre indo. Deus, Ele não está detido em moda, irmã Variação Tatiane, mudanças, né? Mudou, agora não existe mais isso está ultrapassado. Enganação para encontrar brechas na tua casa. Faz o culto doméstico, canta com a tua família, não é? A leitura da Bíblia, o que é que ela faz? Ela nos enche a mente de proteção, o capacete, que é aquela proteção que quando vem os embates, quando vem as influências, quando vem o sistema mudando e as modas, tu diz assim, não posso, porque a Bíblia diz, você tem que repetir sempre isso, encha a mente da sua família da palavra de Deus. E os louvores trazem Deus para o ambiente. Quando você louva na sua casa, Deus desce para receber o teu louvor e a tua adoração. E quando Ele desce, Ele não volta sem deixar uma resposta. Sem deixar algo para você ter como lutar. Cante na sua casa, faça o culto doméstico. Satanás não quer, sabe por quê? Porque você reúne a família no culto doméstico. E não é do interesse dele que a sua família esteja reunida. Cada um para um lado, um come no quarto, um come na cozinha, um come na sala, não. Todos na mesa. Refeição e culto doméstico. Porque naquele momento as pessoas falam umas com as outras, elas se expõem, elas dividem. O pai pergunta, que a senhora disse no começo, né? A comunicação. O pai pergunta, como é que você está? O que está acontecendo com você? Mas já perceberam que hoje todos ficam no celular e ninguém conversa mais? Às vezes conversa até dentro de casa no WhatsApp, né? Dentro de casa, se a mãe pergunta para o filho, o que é que você quer comer? Pelo zap, dentro de casa. Não é mais aquela mãe que vai lá no quarto e fala, o que é que você está fazendo? Está precisando de alguma coisa? Não, está tudo certo aí? Você está assistindo o quê? A supervisão, né? A supervisão. Está faltando. E antigamente, quando a gente sentava na calçada para conversar, que não tinha o WhatsApp, não tinha as redes sociais, nós fazíamos terapia. Hoje é tanta ansiedade, tanta síndrome do pânico, tanta gente com problema de depressão, porque não se conversa mais. O ser que Deus criou foi para se comunicar. Ele é um Deus que se comunica. Por isso que o adversário não tem... A senhora fala tanto do adversário, né, irmã Cátia? Porque você tem um adversário em potencial. Não esqueça que você não está no mundo aleatoriamente. Você está por um propósito. E tem alguém que não quer ver este propósito, porque tem inveja de Deus. Invejou Deus desde o princípio. E a criação de Deus, para ele, é prioridade destruir para o adversário. Então, por isso que eu estou sempre repetindo, entenda que você tem um adversário. E é no reino espiritual. E ele gosta de trazer a confusão para que a gente se embata um com os outros. Mas a Bíblia diz, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades que estão lá no reino espiritual. Então, quando você tem aquela conversa,
Você conversava com seus amigos. Eu alcancei, graças a Deus, eu não nasci na era digital, na era das redes sociais. Eu sou imigrante digital. Você que é jovem e nasceu, já existia as redes sociais, as mídias, você é nativo digital. Existem esses nomes para, no mundo digital para as pessoas. Eu sou imigrante, então eu tive o privilégio de conhecer um lado e agora, infelizmente, estou conhecendo o outro. Estou vendo, não estou eximindo aqui o lado bom. Sim. Não é? São perfeito. A tecnologia, você está aqui conversar com uma pessoa no outro lado do mundo, não tem preço. Essa palavra né? Sendo compartilhada com tantas pessoas ao mesmo tempo. Nós estamos utilizando as redes sociais para dividir a palavra de Deus, mas ela é uma arma perigosa. Então, quando a gente sentava na frente de casa, a gente conversava. E quando a gente conversava, a gente fazia terapia. Não é verdade? Não tinha tantas pessoas com problemas emocionais. Não tinha, porque a gente dividia. A minha infância mesmo, a senhora fala, né? Eu tenho hoje 36 anos, e na minha infância eu me lembro de 90% do tempo era tudo... Conversar. As brincadeiras com os meus irmãos era correndo no quintal, era pique-pega, coisas assim, infantis e saudáveis, né? E hoje eu vejo a geração dos meus sobrinhos já com o celular na mão. Eles não correm, não, eles não brincam, muito. não criam, não são criativos mais. Tudo que eles querem, pesquisa. E nós criávamos brinquedos, criávamos carrinhos, fazíamos boneca de pano. As latinhas de leite. Viravam carrinhos. Não é? Cozinhado, eu brinquei muito de fazer cozinhado com as minhas primas. Muito demais. Maravilha, isso é terapia, gente. Não é? Isso faz tua alma respirar e tua mente, ela evoluir, ela não vai ficar engessada, ela vai criar. Nós gostávamos de criar, de correr, pular corda, academia, barra bandeira, tudo brincadeira que vocês não têm nem ideia. A geração de hoje nem conhece. Maravilhoso, não é? Então, vejam, então você quando tem culto doméstico, quando você faz a leitura da Bíblia, você tem equilíbrio nas tomadas das decisões. Não é? Então, quando você faz o culto, você ora. E quando você ora, vamos lá, Neemias 4, 8 e 9, porque aqui a gente tem que manejar a palavra de Deus. Neemias 4, versículo 8 e versículo 9. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Então o inimigo tem interesse de fazer confusão. Mas o que foi que Neemias fez que eu e você tem que fazer? Colocar guardas de dia e de noite. Que guardas são esses, irmã Tatiane? São os guardas da oração, da leitura da palavra, do louvor a Deus, do respeito mútuo, você está falando um com o outro, da comunicação. E palavras de bênção, né? Essa comunicação transmitindo palavras de bênção, né? Exatamente, perfeito a sua colocação. E palavras de bênção, não é? Então, vejam bem, nós temos que tratar bem. Traz harmonia e cumplicidade, criando um domo no relacionamento. Quando você trata bem, a harmonia está lá. Porque você sabe que o outro já vem falar com você, mas que não vai lhe tratar mal. Isso traz segurança, traz conforto. Mas quando é alguém que o outro não pode nem falar, nem fale, porque eu não quero nem lhe ouvir. Olha só. Falta de respeito, não quer ouvir o que o outro sente, o que o outro pensa, não quer dividir, não quer compartilhar. Mas quando você respeita, quando você trata bem, você traz conforto e proteção para o teu relacionamento. Então não esqueça, queridos e queridas, disso. E não pode haver desconfiança. Sim. A desconfiança é terrível. Nem ter segredos um com o outro, irmã Tatiana. Não é? É verdade. Aí fica aquela desconfiança. Mas por quê? Porque o teu celular tem senha que o teu marido não sabe qual é a senha. E se pegar, a confusão está armada. E se pegar no teu telefone, é processo. Então, segredos, casal que se relaciona bem, eles não têm segredos. Eles interagem,
ele sabe a senha do celular dela, ela bota a senha e ele põe a senha para proteger de outras pessoas. Sim. Que queiram invadir tua privacidade. Mas a tua esposa, o teu marido, não pode. Tem que haver. Então, se você quer lutar pela harmonia do teu lar, preste bem atenção nisso. As prioridades que você deve dar à sua família. Olha, você tem que lembrar das datas importantes. Sim. Não é? Isso traz harmonia. Isso traz satisfação. Lembrar do aniversário dela, lembrar do aniversário dele, lembrar da data do casamento, comemorar, que a gente volta para aquele início aqui, guardar as boas lembranças, não é? Ela vai sempre lembrar de você com respeito e dizer assim, o meu marido me ama, ele lembra da data do meu aniversário. Ela vai lembrar de ti com respeito. E ela vai sempre lembrar do teu aniversário. Geralmente as mulheres, não vamos aqui só puxar a brasa da sardinha, não tem nenhum homem agora nesse momento para se defender, mas as mulheres, elas guardam as datas. Concordam, mulheres, comigo? A gente guarda a data. Não é verdade? É verdade. Guarda a data. Então vamos embora. Se o marido não pode guardar a data, você dá uma lembrancinha. Você lembra ele? Sabe o que vai acontecer semana que vem? Põe lá um quadro, aquele quadro branco com as datas. Pronto. Coloca no espelho lá. Tá lembrado da semana que vem? Imprime o calendário, coloca a bolinha e deixa lá, Ele vai ficar Ajuda. curioso. Eu vi algo bem interessante que a gente pode rir um pouquinho. Que o homem queria saber a senha do celular dela, da mulher. E ela disse assim, é a data do aniversário do nosso casamento. E ele disse, pronto, e agora? Qual é a senha? Não, é a data do aniversário do nosso casamento, não é? E ele, coitado, sofreu, não é, para descobrir a senha do celular. É só para quebrar um pouco aqui e a gente, né, se divertir um pouco. Então, tudo isso é importante para manter a harmonia dentro do teu lar. Não esqueça, queridos, é muito simples. Todo o princípio vem do respeito mútuo. Se eu te respeito, eu quero o teu bem. Se eu quero o teu bem, eu vou me preocupar em te agradar. Se tu estás te sentindo agradada, tu vai dar agrado também. Então, conversando sempre, procurando agradar, lembrar das datas, orar juntos, ler a Bíblia. Teu lar é importante. É a tua zona de conforto. É para onde tu volta todas as vezes que tu sai. Ou tu faz uma viagem, ou tu sai para trabalhar, mas no fim das contas vai convergir para o lar. Esse é o lugar que tu tem que proteger. Então, nós agora gostaríamos de falar um relacionamento entre os pais e os filhos. Foi nos dada essa proposta e eu rapidamente não gostaria de demorar por conta do tempo, mas gostaria de ler para você também este pequeno resumo. O relacionamento entre os pais e os seus filhos devem sempre ter o respeito e a obediência como uma das principais colunas entre eles. Sempre o respeito, ele está em todos os lugares. Mas como é um relacionamento entre pais e filhos, a obediência cabe muito bem. O amor é necessário, não tenha dúvida, é a base. Mas, porém, o respeito e a obediência mas sem o respeito e a obediência acaba por estragar este relacionamento. Um amor exagerado, sem respeito, sem os limites necessários, acaba estragando. Então a gente tem que ver isso aí, não é? Filhos bem orientados por seus pais tendem a fortalecer os laços amorosos que farão toda a diferença ao longo da vida. Se eu tenho um pai que me ama e que cuida de mim, necessariamente no futuro eu vou fazer o quê? Amar e respeitar. Não é verdade? Então, isso ao longo da vida vai trazer só benefícios. Vão ser frutos, né? Você planta agora, vai colher lá na frente. É a lei da semeadura. Com a pós-modernidade, o relacionamento para os filhos está sendo todo esfacelado entre o pai e o filho. A pós-modernidade trouxe muita coisa difícil para a gente. Totalmente fora dos padrões divinos. A sociedade pós-moderna tem verdadeira ojeriza dos ensinamentos judaico-cristãos. Querem expulsar Deus dos ensinamentos. E, portanto, o relacionamento
entre os pais e os filhos vão ficar complicados. Sem Deus, dentro do relacionamento, não vai dar certo. Não tem relacionamento que dê certo se Deus não estiver no centro da tua casa. Então, o mundo não gosta, a pós-modernidade quer expulsar Deus da família. Já expulsaram das escolas? É verdade. Porque não tem Deus nas escolas mais. A não ser, claro, por uma escola legitimamente cristã. Sim. Não é? E tem pessoas que não são crentes, não são evangélicos, mas querem proteger seus filhos, matriculam nas escolas evangélicas. Porque tem pessoas que têm consciência plena de que a proteção para os seus filhos está em Deus, que eles precisam conhecer Deus. Não é verdade? É verdade. Então, os prejuízos do mau relacionamento entre pais e os filhos. Primeiro, ensinamento errado. Uhum. São muitos os ensinamentos equivocados que alguns pais dão aos seus filhos. Veja, o pai, ele interpretando mal o amor para o filho. Uhum. Aí a gente poderia ir lá para 1 Samuel 2:29 e falar dos filhos de Eli, Sim. até do próprio profeta Samuel, Uhum. não é? Mas um homem que ele não ensinou bem os seus filhos. Ele permitiu que os seus filhos fizessem coisas que desagradavam a Deus. Que amor é esse? É. Que você não impõe limites para os seus filhos. Que tipo de amor você está falando? De que tipo de amor você está interpretando? Então, o ensinamento errado traz muito prejuízo. É aquilo que eu falei a priori. Quando existe respeito e obediência, no futuro, você, pai, você, mãe, vai se prevalecer do que você ensinou hoje. Uhum. Porque lá na frente, você vai ter filhos que te respeitam, que te obedeçam e cuidem de você. Não vai ser necessário que a polícia ensine a eles, não é verdade? É incrível. Então, a tua omissão é uma coisa horrível. Pais que se omitem na criação, no ensinamento dos filhos. Então, vejam só. Quando o pai faz vista grossa para os erros e pecados do filho, o negócio fica difícil. Uhum. Você tem um filho que te dá trabalho, mas aí o que é que você faz? Vou te dar um presente para tu ficar quietinho. Ah, eu vou te dar uma viagem. Tu vai para Disney como presente do teu aniversário. Eu vi um psicólogo contando que foi com o pai buscar os filhos no aeroporto porque eles vinham da Disney. E o pai foi muito feliz buscar esses filhos que ele tinha dado como prêmio à viagem. E quando os filhos chegaram, e ele foi todo feliz, todo empolgado, e começou a fazer perguntas para o filho. Como é que foi, filho? E a viagem? Normal. Meu Deus. Você aproveitou lá? Sim, já sabe como foi. Era o aniversário dele, do pai. Trouxe o que para mim? Nada, não vi nada lá não para trazer para você. Então houve toda uma frustração, porque ele entendia que dar aos filhos carro bom, viagens, roupa boa, ia fazer com que ele amasse e respeitasse ele. Quando na verdade saber dizer não é que vai trazer o amor e o respeito dos teus Sem filhos. dúvidas. Não é verdade, Sem Tatiane? dúvidas. Então, ausência. Quando você é um pai, não é, que terceiriza a criação dos teus filhos. A gente sabe que hoje em dia os pais trabalham fora. Uhum. Mãe que trabalha fora, pai que trabalha fora. Não é verdade? Você se formou, você fez uma universidade, uma faculdade, você sente o chamado para uma profissão, não é? Mas você tem um lar. E a prioridade é o teu lar. A maior missão, né? De alguém é o A seu maior missão. Porque eu volto a dizer, no fim, tudo converge para o lar. Quando você voltar à noite, você tem que encontrar um lar abençoado. Mas como? Se você não preparou o seu lar. Uhum. Como se você está ausente e os seus filhos, alguém cria? A escola integral, não é? Graças a Deus, nós estudamos escola que era um horário pela manhã ou então um horário à tarde. Sim. E nós aprendemos, estudamos e nos formamos, nos capacitamos. Sem dúvida. Mas hoje em dia os filhos passam muitas horas fora
da presença dos pais na escola secular. E o aprendizado nem é tão produtivo como antes, né? E aí tem aquela história de como é que foi a aula hoje? O professor de matemática faltou. Por que meu filho está o dia todo na escola se às vezes o professor nem está indo? O que é que ele vai ficar fazendo lá? Não seria mais saudável se ele tivesse em casa outro horário? Onde eu estivesse tomando... Não, mas eu preciso trabalhar, deixa ele lá. Sente até angústia quando chega na época das férias. Eu já vi muitas mães. Tem. Ai, meu Deus, férias, o que eu vou fazer com esse menino dentro de casa? Meu filho, você não ensinou seu filho, não? Não existe amor e comunhão e comunicação, não? Você era para estar feliz e dizer assim, chegou as férias dos meus filhos. Exatamente, eu penso assim. Graças a Deus eles vão vir para casa e eu vou ter tempo, vou ter como conversar com eles. Não é? Mas não é assim, não. Então, não existe também um relacionamento de pai, de sacerdote, se não tiver o respeito. Seu filho tem que entender que ele tem que lhe respeitar. Sim. Que você é o pai, você não é amigo dele. Você é o pai dele. Os amigos ele tem lá fora. E olhe lá. Mas você também pode ser amigo dele. Mas primeiro é pai. Mas você primeiro é pai dele. Ele tem que entender que o pai diz não, mas eu tenho medo de dizer não para o meu filho, para ele não ficar triste e não me entender e não me amar. O teu filho vai te amar quando tu disser não para ele. Vai mesmo. Quando tu disser não para ele, ele vai te amar. Porque ele vai saber que tem um amigo verdadeiro que ama e diz não no momento certo. Ele não vai entender agora, mas lá na frente ele vai entender. Porque como é que nós fomos criados? Meu pai só fazia olhar para mim, eu já entendia. Eu já ficava quieta no meu canto. Ele nunca nos bateu, nem nunca nos espancou. Mas ele olhava assim, ó. E eu sabia. Porque eu sabia que ele era autoridade. Mas hoje não, os filhos e os pais querem viver em pé de igualdade. Cadê o respeito? Uma competição, né, em vez do respeito. Eu escuto sempre meu marido, quando está dando palestra para a família, de dizer como os pais e os filhos hoje, na sociedade moderna, na pós-modernidade, se cumprimentam. Chega batendo e não sei o quê. A bênção ninguém pede mais. Bênção, pai, cadê? Isso daí é coisa do... Porque você ensinou seu filho que era coisa do passado, mas não é não. É bem atual, viu? É bem atual. Vamos para o final, não é? Desta bela palestra. Então, como é que você protege sua família? Até agora a gente falou dos resultados negativos, mas existe uma forma da parte de Deus que você pode proteger sua família, não é? Então, vejam o bom relacionamento entre pais e filhos com uma comunicação de qualidade fornece um ambiente saudável, seguro, confortável, trazendo assim aos filhos a segurança, o amor e a presença de Deus. Olha, irmãs, irmã Tatiane, meu esposo trabalha ali com o nosso pastor Ailton, o pastor Isaac, no departamento da família em Recife, e ele recebe as famílias, eu às vezes estou com ele para atender as irmãs, e a gente vê lá as pessoas buscarem um conselho, uma ajuda. Aí, não porque o meu relacionamento está difícil, meus filhos não querem me respeitar. A senhora trabalha assim. Qual é a sua profissão? Eu sou psicóloga. Ué? Não é na psicologia que a gente vai encontrar. A gente encontra, não estou aqui falando mal da psicologia. Sim. Sou admiradora profunda da psicologia, mas eu estou falando da família segundo os padrões de Deus e que traz realmente a felicidade. Então aquela mulher não era psicóloga, mas ela perdeu o controle da sua casa. Por quê? Porque Deus não está no centro da casa. Eu vi meu esposo falar, coloque o altar. Sim. O altar no meio da sua casa. Precisa ter o altar de Deus na tua casa. Às vezes o altar é a TV. Ou então o celular. Que você fica ali horas cultuando e depois se esvaziando. Porque quando a gente está nas redes sociais, você se esvazia de Deus e se enche das coisas que não são de Deus. E sabe o que é que traz para você? Medo, ansiedade e pânico. Às vezes porque muitas das coisas que estão nas redes sociais não são nem reais. Aí traz essa ilusão, principalmente para os jovens, né?
que são desprotegidos. Isso que a senhora disse, né? Esse medo, esse pânico, esse desespero por uma vida que, fulano tem, eu não tenho, vai trazer problemas emocionais para esse jovem. Seríssimos, e problemas consequência sérios. É rebeldia, desobediência, né? Perfeito. Perfeito, porque os jovens, eles não têm maturidade emocional para suportar as redes sociais. É verdade, eu também acho. As redes sociais são ferozes. E começa a implantar neles aquela coisa de o melhor carro, a melhor roupa. Não, e aos 18 anos já tem que ter 3, 4 carros na garagem, tem que ter uma conta milionária, não precisa trabalhar para isso. Não, vá para a internet que você ganha dinheiro. Eu fico dizendo assim, como é que se ganha dinheiro sem trabalhar, meu Deus? Pois é, é complicado, né? Então, você tem que trazer para seu filho um ambiente confortável e seguro. É sua obrigação, porque Deus vai pedir conta a você da sua família depois. Não pense você que criou uma família, que casou, tirou uma esposa para você de dentro da casa dela, dos pais dela, levou para você e você depois não vai prestar contas, não. Você pode não prestar contas para a sociedade, mas para Deus você vai prestar contas sim. Porque Deus, ele não é injusto, ele é justo. Então, fornecendo amor aos teus filhos. Os filhos precisam deste amor desde a concepção. Está lá no ventre da tua esposa. Na formação do ventre, Jeremias 1:5. Eu te chamei desde o ventre. Então, o projeto de Deus vem da concepção. E você tem que amar seu filho quando ele já está no ventre da sua esposa. Ninguém tem filhos, gera filhos para jogar ao bel prazer, não. É responsabilidade. Então, Jeremias, ele desde o início, Deus, no ventre da mãe dele, Deus já tinha um projeto. E os pais hoje têm muita forma de abençoar seus filhos. Eles, se você cantar e conversar com eles na barriga, quando eles nascerem, que você falar com eles, vai sorrir para você. Não é verdade? Já começa a comunicação. Não tem preço, já tem comunicação. Não tem preço aquele sorriso do bebê quando você fala e ele reconhece a tua voz. Não é verdade? Então, você tem que administrar isso. Você tem que proteger os filhos. Cabe a você administrar esses planos. Então, ensinando o respeito. Mesmo com todo o amor, a criança precisa saber que eles são filhos e que acima deles existem adultos que devem ser respeitados. Não são os colegas de brincadeira, mas adultos que têm o poder dos limites e das regras. Todos temos que ter limites e regras. Eu não contei ontem, não tive a oportunidade, mas tinha uma criança, filha de um casal amigo nosso, lá de Recife, que ela com 4 ou 5 anos, ela dizia assim para mim: eu odeio regras e normas. Meu Deus. Por quê? Tão nova, mas vou lhe explicar por quê. Ela não odiava, não. E eu disse assim, por quê? Porque eu não gosto. Por que você não gosta? Não, porque... Eu disse, olha, você gostaria de ser respeitada, de ter seus direitos preservados? Ela, sim, Mancate. Eu disse, então você tem que respeitar os dos outros. E para isso você tem que respeitar normas e regras. As normas e as regras existem, queridos, para que o seu direito seja preservado. Então você tem que acatar e os pais têm que ensinar. Agora, por que ela dizia isso? Era um desenho animado que ela assistia. Ah, meu Deus. Era por conta de um desenho animado que ela assistia. Já ensinando, né? Já ensinando que coisa terrível, meu Deus. Um menininho, ele ensinava a elas, né? Então... E a senhora disse no começo, eu guardei isso muito durante o dia. Você vai lá e vê o que o teu filho está assistindo, porque muitas das vezes está se envenenando e os pais não estão nem observando. Não, eu gostaria de dizer em primeira mão para você que antigamente a gente ficava com medo quando os filhos iam para a rua por conta das amizades dele, para não trazer prejuízos no futuro. Alguns, né, se viciavam em drogas, sim, outros aprendiam a roubar, a mentir, mas hoje não precisa ir para a rua, não. Dentro das suas próprias casas, através de um smartphone, a gente pode perder os filhos para o mundo e para tudo mais, não é? Então, quando a gente conversou, os pais trabalhou muito a menina obediente, hoje ela é uma bênção. Ela está com 10 anos, ela lê e prega a palavra de Deus e também louva a Deus, não é? Então, o que foi isso? Foi porque ela estava vendo o que não devia, queridos. Então, não é? Vamos ter cuidado de ensinar, não é? A disciplina.
a correção ela traz cura, não é? Quando a gente disciplina, Sim. o que é que lá em Provérbios Deus diz? Olha, ensina o menino no caminho em que ele deve andar. E até quando ele crescer, ele não vai se desviar dos ensinamentos que tu desse, não. Ele pode não fazer tudo o que tu pensas, mas o ensinamento vai ficar lá dentro e ele vai temer, não é? Então, como é que Deus age conosco? Deus dá tudo o que a gente quer? Não. Deus dá tudo o que você quer? Não. E é para nossa proteção, né? Para proteção. A disciplina protege. Sim. Não é verdade? É verdade. Quando Deus quer algo de nós, o que é que Deus faz? Ele tira primeiro algumas coisas. E a gente sofre, e a gente chora, e a gente reclama, mas Ele está te ensinando, te forjando para te dar o melhor. É verdade. Quando Ele tira algo, é porque Ele quer dar algo melhor. Deus, a palavra de Deus diz que Deus corrige a todo filho que ama. Então Ele ensina, e Ele corrige. Não tenha medo de corrigir os seus filhos, porque traz cura a correção e a disciplina. Amém? E os valores morais, enfim, não é? Eu acho que a gente vai concluir aqui, de fato, nos valores morais e os valores espirituais. O que é que nós podemos ensinar para os nossos filhos? Proteger os filhos. Ensinar desde cedo, nós que estamos dentro, ensinando a palavra de Deus, aos filhos se preservarem para o casamento. Sim. Não é? Muito importante. Ah, mas isso aí está fora de moda. Olha a moda de novo. Olha a moda. E Deus está detido em moda, queridos, desde quando? Não, não está fora de moda, não. Isso aí é para preservar você. Vocês têm um casamento abençoado. Eu vejo meu esposo explicando ali para os noivos. Quando você casa dentro da vontade de Deus, você já está implantando um casamento abençoado e uma família protegida. Não é? Então, veja bem, tenha cuidado com os conteúdos que seus filhos estão acessando nas redes sociais, conteúdos impróprios. Sim. Não é? Então, esses valores morais, eles têm que ser preservados a todo custo. Por quê? Porque traz perversão. Sim. Conteúdos ilícitos transformam pessoas em pessoas pervertidas, com maus hábitos, que destroem até o relacionamento. Sim. Tem pessoas que vão, queridos, para o casamento com estes maus hábitos, com hábitos pervertidos, e lá destroem o lar. Então você tem que proteger seu filho na infância e na adolescência. Amém? E por fim, não menos importante, os valores espirituais. Não é? Ensinar os filhos a amar a Deus. Eu estava pensando nisso. Nossa, ela falou de valores espirituais. O princípio de tudo é amar a Deus. Nós temos que dizer para os nossos filhos sempre, tem pessoas que gostam de fazer terrorismo com Deus. Sim. Cuidado que Deus vai lhe castigar. Um Deus malvado, né? Um Deus malvado, um Deus terrível, mas não. Ele é um Deus de amor, um Deus que ama e que nos chama para o amor. Então ensine seus filhos a amar a Deus acima de todas as coisas, né? E não ficar ameaçando. Você vai ler agora todinho para o castigo o Salmo 119. Aí ele não vai aprender a amar a Bíblia. Ele vai detestar a Bíblia. Vai associar a Bíblia a castigo. Associar a Bíblia a castigo e Deus é carrasco. É. Ensine seus filhos a amar a Deus como Pai amoroso que é. Amém? Então, criar nos filhos o hábito de ler a palavra de Deus. Leia com eles. Se você não ler, eles não vão ser exemplo. Não vão ter um exemplo positivo nunca. Aí volta lá para o que a senhora disse no começo, a importância do culto doméstico. A importância do culto doméstico, bem frisado, não é? Por quê? Porque os filhos criaram o hábito de ler a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente preserva a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida emocional e física também. Sem dúvida. Porque está comprovado cientificamente que a palavra e a oração trazem saúde para o corpo físico também. Eu vi essa pesquisa. Uma parte da sua mente, o córtex frontal, ele é afetado, que ele é responsável pela ansiedade, Sim. não é? Pelos medos. Então, quando você ora, ele é estimulado.
Veja, cientificamente. É maravilhoso. Não é os crentes que vocês gostam de umas invenções. Não é, não. Os cientistas comprovaram com pesquisas que a oração traz saúde para a mente, para o corpo. Não é verdade? Então, para ter filhos saudáveis, filhos baseados na Filhos oração. saudáveis, filhos que oram e leem a Bíblia. Porque quando o seu filho está cheio da palavra de Deus e vier a afronta externa, ele vai combater, ele vai rebater, porque a mente dele não está vazia. Há um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo, mas uma mente cheia da palavra de Deus não tem paz não, viu? Então, e para a gente encerrar, e a igreja? Importante demais. Não é verdade? E a igreja receber orientação, ensinamento, aceitar viver sob autoridade, dividir e amar. E o serviço de Deus também, que precisa ser feito. Quando você vai na igreja, você ouve a palavra de Deus, a tua fé, ela aflora assim, ó. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então alguém diz assim, eu queria tanto, irmã, mas eu não tenho fé. Aí eu digo, vá nem que seja para a janela do templo. Se você não quiser entrar, fique na janela, eu dou sempre esse conselho. As pessoas que não aceitaram Jesus ainda. Quando você for ouvindo, vai criar uma fé tão grande em você que você vai entrar e vai dizer, eu quero este Jesus. Então, tem que ir para a igreja, queridos. Irmã Cátia, me permita, um breve testemunho de uma irmã da congregação onde nós estamos. E ela tem uma filha que está afastada dos caminhos do Senhor, e ela estava me contando poucos dias atrás. Ela tem 2 netas que vai, né? A filha frequenta, mas houve um problema no passado, ela se magoou e agora está sem servir a Cristo, né? Mas as meninas estão indo, as filhas estão sendo no caminho do Senhor. E essa irmã, ela viajou. E naturalmente eu imaginei, as 2 crianças não virão. Mas todo culto as meninas estavam lá. E quando ela retornou de viagem, eu disse, mas rapaz, tua neta estava aqui todos os cultos. Ela disse, não pode não. E elas reclamam, a mãe delas tem que vir trazer elas na igreja. Elas têm um desejo tão grande de estar lá, estão lá, e é lindo. Elas cantam no conjunto, e solam os hinos, e não falta a escola bíblica. Eu fico assim encantada com elas, mesmo que a mãe, neste momento, né, ainda não está ali reconciliada com Cristo, mas as crianças que já estão sendo ensinadas. Mas o que a gente pode tirar disso, irmã Tatiana? Que o inimigo das almas, eles querem frustrar o plano que Deus tem com as meninas, e a mãe, desavisadamente, ele encontrou uma brechinha e colocou a tristeza nela. Mas as crianças sendo ensinadas a frequência de estar na igreja, de ler a palavra, de louvar, elas permanecem. É isso que me chama a atenção. Permaneceram. As crianças não faltam culto. E se faltar, a confusão está armada. É aquela coisa, né? Então, a mente protegida pela palavra. Exatamente. Mesmo a mãe nessa condição, mas ela ainda incentiva e leva. E ela leva. E a avó também está presente. Porque ela tem consciência. Isso. Então, eu olho elas como bons exemplos de que você ensinar suas crianças, levando elas para a casa de Deus, isso vai gerar essa consciência na criança que ela vai levar para toda a vida, né? Aí vai sim, porque nós estávamos conversando ontem, antes de ontem, digo, e eu estava contando para as meninas da nossa irmã Simone que eu fui criança na igreja porque minha avó levou, fui adolescente, tomei minha decisão pessoal na igreja, não permaneci porque meus pais não eram crentes, não é? Mas eu tinha no meu íntimo todas aquelas coisas que eu vivi na infância. E eu disse para as meninas, sabe o que era que me impedia de fazer coisas que desagradavam a Deus, mesmo não estando na igreja? Era que eu lembrava de um louvor que tinha na igreja quando eu era criança. Aí elas disseram, que louvor? Eu disse um que dizia assim, cuidado olhinho no que vê, cuidado olhinho no que vê, e cuidado boquinha no que fala, o pezinho aonde pisa, a mãozinha aonde pega. E isso marcou a minha vida. E eu tinha princípios morais por conta desse, não é? Então, não mande, vá com eles. A você, mamãe, que está ferida e que ficou magoada, vá com seus filhos, porque você no futuro vai ver o quanto valeu a pena você fazer isso por eles. E ensinar os filhos a ter amor pelas almas. Eita,
Importantíssimo. Não é? A gente vai encerrar aqui falando isso. Que os seus filhos precisam ter amor pelas almas que estão perecendo. E que eles precisam levar uma palavra de Deus para alguém. Porque isso Deus vai cobrar de nós. Quando nós chegarmos lá, naquele grande dia, Ele vai dizer: mostre-me as suas mãos. E você tem que proteger os seus filhos e ensinar a eles o caminho e a verdade do Senhor. Ensine seus filhos também a ter amor pelas almas. Amém? Glória a Deus. Olha aqui, riqueza de ensinamento essa de hoje. A irmã começou lá do pessoal, passou pelo casamento, criação dos filhos. Foi uma verdadeira aula. Nós estamos regozijados e gratos ao Senhor pela sua vida, minha irmã. Eu que agradeço. Pela oportunidade, né? E pelo a senhora ter aceito o convite de estar aqui nesta noite, e que você possa pegar todos esses conselhos, essas bases bíblicas e aplicar na prática, no dia a dia, na sua vida, e você vai ver as bênçãos de Deus sendo derramadas através da sua família. Irmã, gostaria de agradecer a senhora por ter aceito o convite, dizer que Deus abençoe. Foi um grande prazer. Eu que agradeço. Para mim se constitui numa honra e num privilégio. Amém. Estar aqui com vocês, poder compartilhar o pouco que Deus me deu e me ensinou para poder criar outras expectativas para as pessoas, não é? Isso é tão importante. Verdade. Foi algo que Deus me prometeu quando eu era bem jovem, que eu ajudaria outras pessoas, não é? Amém. Sabendo que nada é meu, é tudo de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Queremos mandar um abraço, nosso agradecimento ao nosso pastor da nossa igreja, pastor Djalma Silva, sua querida esposa, irmã Giovanete, que muito contribuem para esta programação. Louvamos a Deus por vossa vida, pela irmã que esteve aqui, pelo seu esposo também. Obrigada. Que esteve aqui no programa passado. Que Deus abençoe vocês. E você que ficou até aqui conosco, que a sua casa seja grandemente abençoada pelo que Deus pode fazer por você e por toda a sua família. Nós iremos orar agora, encerrando esta programação em nome de Jesus. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, ó Deus, aprendendo da Tua Palavra, ouvindo conselhos, ó Pai, que nós cremos que veio do Senhor para nós. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa nos auxiliar para que sejamos praticantes, ó Deus, no dia a dia, no nosso lar. Para que a nossa casa, Deus, seja um ambiente de harmonia, de paz, de alegria. Tudo isso provindo do Senhor, Deus. Obrigada, Deus, pelo Teu cuidado conosco, porque o Senhor nos permite, ó Pai, aprender de Ti a cada dia. Deus, eu oro por todas as famílias, dos Teus servos, daqueles que ainda não Te seguem, que estão nos assistindo neste momento, ó Pai, que o Senhor possa estar presente nos lares, Senhor amado, trazendo todas as Tuas bênçãos, ó Deus, e que nós, quanto família, possamos reconhecer que sem Ti nada podemos fazer, ó Deus, e o Senhor é o Criador da família, e tudo, ó Pai, converge para Ti. Que possamos entender que todos os ensinamentos aplicados a nós, que o Senhor dá para nós, é para o nosso bem e para o bem da nossa família, Pai. Pedimos a Tua proteção, Pai, a Tua proteção e o Teu cuidado constante, ó Pai, para todas as nossas famílias, ó Deus. Obrigado, Deus, pela vida da Tua serva, o seu esposo, que o Senhor venha continuar ajudando eles, Pai, nessa grande tarefa, Deus, que é auxiliar e cuidar das famílias, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo nosso pastor, pela nossa querida irmã Giovanete, Deus, e por todos aqueles que fazem este programa, Deus. Oro por mim, pelo meu esposo, para que o Senhor possa estar sempre direcionando as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo ao Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, você que ficou até agora conosco. Deus abençoe você.